lá, House of Dragon foi a grande série do ano, um spin-off de GOT. E sinceramente foi uma grande série mesmo com suas pequenas escorregadas. Enfim, vamos falar sobre House of Dragon, mas antes quero lembrar sobre meus outros vídeos dessa série, como as primeiras impressões e também as referências do primeiro episódio. Dito isto, vamos ao vídeo. House of Dragon teve um saldo bastante positivo para mim. Foi uma série que eu ficava ali contando as horas para o lançamento dos episódios. Comentava bastante nas minhas redes sociais, inclusive me siga lá, além de sempre me dar uma surpresa ou algum sentimento no fim dos episódios. House of Dragon teve sim suas escorregadas para mim, sobre alguns acontecimentos ou personagens. Falando sobre os acontecimentos, House of Dragon utiliza da sua mente para certas coisas. Várias cenas podem ser abertas para interpretação e isso é bom, enriquece a série. Entretanto, tem coisas que não devem ser abertas para interpretação, como o que diabos o Criston Cole ainda está vivo. São coisas que te fazem pensar muito mais como um furo de roteiro do que uma façanha da direção. Sobre os personagens, vou entrar nisso em breve. Enfim, embora tenha sim umas escorregadas ao longo dos episódios, pelo menos para mim, House of Dragon ainda continua sendo uma grande série. A direção sempre mantendo um excelente nível de qualidade, fotografia, figurinos. As cenas com os dragões, embora tenham sido poucas, foram boas. Inclusive, o CGI está em grande parte bom nessa primeira temporada. Só o Carax, que às vezes fica meio mas nada monstruoso, tudo foi maravilhoso, além de despertar certa nostalgia ao utilizar certos recursos ou acenos de GOT, fortalecendo a conexão entre as séries. De forma geral, da história, House of Dragon não pecou. Tiveram suas adaptações, que grande parte enriqueceram a narrativa ou aprofundaram personagens. Sobre os personagens, começarei pelo lado dos verdes e depois seguimos para os negros. Alicent é uma personagem que eu sinto uma empatia por ela. No caso, ela jovem, a direção e o roteiro fizeram muito bem em aprofundar a personagem, não tornando ela só uma vilã, o que eu achei ótimo, afinal, ambas têm suas razões para iniciar a guerra. Alicent é uma personagem muito manipulável, principalmente por seu pai, tanto que isso se manifesta mais para frente em como ela educa seus filhos, e vilaniza a Rhaenyra o máximo possível. E eu estava gostando do rumo da personagem até o momento da morte do Viserys. Eu sinto que os roteiristas sentiram medo de tornar a Alicent uma nova Cersei, uma mulher que tem suas ambições, quer proteger seus filhos e pronto. Então deram uma justificativa para a usurpação, sendo que estaria tudo bem se não houvesse um motivo plausível. Desde o momento da fase adulta, dá para notar que a Alicent tem sim atormentado a Rhaenyra, perseguindo ela e colocando na cabeça do Aegon e Aemond suas ambições e como sua irmã iria matá-los se subisse no Trono de Ferro. E tudo bem seguir essa lógica, acho que ficaria melhor do que ela entendendo algo errado. Enfim, isso é só um ponto de vista meu. Para mim, Alicent seguindo suas próprias ambições para proteger os filhos estava ótimo. Melhor do que Alicent entendendo mal algo que o Viserys Caduco disse. Considerações. Alicent era uma personagem que eu gostava e simpatizava, até a fase adulta. Depois só consegui ver ela com maus olhos. Otto. Esse eu nem comento. Odeio. Otto é como Corlys, um homem ambicioso que quer o seu sangue de qualquer jeito no Trono de Ferro. Entretanto, ele é muito mais ambicioso que o Corlys, um sanguessuga como Daemon diz. Não importa que a filha dele é a rainha, ele é a mão, o Otto sempre quer mais. E vai passar por cima de tudo por isso, conspirando e usando a própria filha para isso. Aegon é o personagem que eu mais detesto em House of Dragon, um abusador, inútil, nojento, mimado. Nossa, Aegon é um desastre. Eu até gostava dele quando adolescente, mas depois que cresceu, só desandou. Eu entendo que o Aegon sempre teve uma alta cobrança em si por seu avô e mãe, mas isso não justifica se tornar um podre nojento. Aemond é um personagem que eu não tenho muita opinião. Eu acho ele legal, mas ao mesmo tempo meio doido, um pouco parecido com o Daemon. Uma hora ele não liga que perdeu o olho, outra hora ele coringa querendo arrancar o olho do Luke. Sim, para mim, o Aemond é um cara amargurado. Com tudo que ele passou, ele se tornou alguém cheio de rancor. Mas também é alguém que cumpre o dever e é responsável com seu papel, diferente do irmão. Talvez na segunda temporada eu tenha uma opinião mais formada dele. Helaena é uma personagem meio tanto faz para mim. É legal as profecias dela, mas fora isso não vejo tanta coisa a envolvendo. Criston Cole é um babaca hipócrita. Agora vamos aos negros. Vou começar pelo Viserys. Estou colocando ele entre os negros porque sim, só pra falar dele de uma vez. Viserys é um personagem legal, me emocionei super com a entrada dele no episódio 8. Inclusive é o meu episódio favorito. E depois eu acho que viria o episódio 10. Como rei, o Viserys é um caos. O Viserys é um bom personagem. Acho que mesmo sendo um cara meio hipócrita, ainda teve seus bons momentos. Um bom pai, mas não um excelente rei.
Rhaenyra é uma personagem que eu acho muito bem construída. Eu vi pessoas reclamando sobre ela no episódio 10, mas eu discordo. Acho que a Rhaenyra teve uma ótima construção. Ela era sim uma garota forte, impetuosa, mas que ao saber da profecia, amadurecer e se tornar mãe, criou um senso de dever, criou maturidade. E por isso não quer iniciar uma guerra, não quer ser uma rainha de ossos e cinzas, mesmo que tenha que renunciar. Rhaenyra é uma mistura harmoniosa de Daemon e Viserys. Forte, não foge de decisões, impetuosa, uma guerreira, mas também é sábia. Busca outras alternativas antes de se iniciar um banho de sangue. Ela é minha personagem favorita de House of Dragon. Acho que ela teve uma grande construção ao longo dos episódios. Saiu de uma menina que não queria lutar na Batalha do Útero para uma que protege seus filhos. Uma garota que queria ir para a guerra, mas que agora pensa antes de se iniciar uma. Rhaenyra foi uma boa personagem. Daemon é o meu segundo personagem favorito. Ele não é bom, mas também não é ruim. É um personagem da Zona Cinza. Atitudes questionáveis e atitudes boas. Esse Daemon, embora eu sinta que a série quer muito o transformar em apenas mal. Daemon é um personagem carismático, muito impulsivo, e essa impulsividade o torna tão querido. Eu reconheço que ele não é um cara muito normal, tem atitudes bem questionáveis, entretanto, eu, no meu ponto de vista, vejo que até o príncipe rebelde tem um limite. Daemon, para mim, até o episódio 10 foi bem coerente, mas no episódio 10 eu sinto que houve apenas um deslize, que foi o enforcamento da Rhaenyra. E não, eu não vejo Daemon e Rhaenyra como um casal de contos de fadas. Embora a série tente vender isso, eu apenas não acho que o Daemon seja alguém que faria mal à família. Afinal, vimos ao longo dos 9 episódios que família para o Daemon tende a ser importante em algum nível, seja com Viserys ou com sua sobrinha. Embora ele sempre tenha sido ríspido com o irmão, ele nunca o machucou fisicamente. Com a Rhaenyra é outro nível, ele sempre foi mais persuasivo por conta dela. Um pouco mais protetor e mesmo quando tentava a prejudicar, não conseguia ir até o fim. Ou mesmo com Laena, ele teve seus momentos de desentendimento com ela, mas nunca partiu para a agressão. Ao saber da morte da filha, ele lamenta, mostrando que era algo especial para ele. Quando sabe da morte de Lucerys, parece cercar as lágrimas antes de dar a notícia à sua esposa. Quando dá o aviso, a conforta com as mãos, dá a notícia e depois o espaço para a mulher absorver. Daemon pode sim ser cruel, mas com pessoas de fora da família. Não vejo ele sendo super agressivo com alguém do próprio sangue. Ah, mas ele matou a ex-esposa. Sim, mas ele não tinha consideração por ela, tanto que nunca foi finalizar o casamento e a chamava de vaca de bronze. Eu não quero dizer que ele não seria agressivo com a Rhaenyra, ainda mais levando em conta tudo o que estava acontecendo. Mas só não acho que ele a enforcaria. Gritar, bater nas coisas, acho provável, mas agredir não. Mas esse é o único ponto que eu acho meio questionável no episódio. Ele querendo guerra, até se impondo ao falar com a Rhaenyra, eu acho bem Daemon. Ele faria isso. Sobre a cena do parto, eu também não acho impossível. Acho que é uma das cenas que abre margem para interpretação. Pode ser que ele não compareceu porque a guerra e proteger Dragonstone fosse mais importante que a filha. Óbvio que isso bateria contra a cena da praia, mas é uma possibilidade. Ou talvez ele só não queria ir por trauma do que aconteceu com a Laena, evitando ver o que ele já esperava, a morte de Visenya. Enfim, interpretações. De qualquer forma, Daemon é um excelente personagem, muito complexo, embora houve um deslize no meu ponto de vista. Ainda não estrago o personagem como um todo. Só espero que na segunda temporada eles mantenham um Daemon cinza e não um vilão maluco. Luke e Jace. Pra falar a verdade, eu não tenho uma opinião muito formada sobre os personagens novos, né? Dessa nova geração. Eu acho que não aparece tanto eles, acho que foca muito mais nos adultos ali, Rhaenyra, Alicent, Otto, Daemon. Acho que foca muito mais neles. Mas eu até que gosto dos filhos da Rhaenyra, ao contrário dos filhos da Alicent. Eu acho, os filhos da Rhaenyra boas pessoas. Eles foram criados bem. O Jace, eu acho que é um cara muito mais maduro. É responsável com o dever de ser o futuro rei depois da Rhaenyra. Ele parece estar ali dentro de qualquer coisa que venha com isso, né? Seja a guerra ou, sei lá, compromissos. Ele tá sempre ali dentro. Ele parece uma pessoa muito madura, muito responsável. E parece, assim, ter paixão, né, por aquilo. Por ser o herdeiro. Embora ele saiba ali que ele é um bastardo, ele ainda se mantém firme no que ele acredita, né? Que ele é o futuro rei e é isso. Então ele quer honrar a família dele, quer honrar a mãe. Eu acho que ele se impõe muito bem. E é ao contrário do Luke, né? O Luke é mais uma criança. Eu acho que no episódio 10 eles conseguiram mostrar muito bem esse lado do Luke, né? Que, embora ele esteja ali no meio da guerra, embora ele seja o herdeiro de Driftmark, ele ainda não tem confiança, ele não é como o irmão. Ele ainda sente quando chamam de bastardo. Ele não consegue se impor tão forte, ele não tem a malícia como seu irmão teria ali na cena também com o Lord Baratheon, de não tentar, né, dar outras opções, só aceitar, não querer lutar, porque ele segue a mãe dele, né, ele tem um carinho muito grande pela mãe dele, tanto que ele obedece ela, assim,
pra não iniciar uma guerra, ele vai ali como mensageiro, ele chama a Rhaenyra de mãe, aí depois ele se corrige falando Sua Majestade. Então vê que, embora ele esteja ali no meio político e esteja envolvido em muitas coisas que ele não tem controle, ainda assim ele é uma criança. Então ele tenta, mas ele não é aquilo, né? Ele não é como o irmão dele, né? Então eu gostei, eu acho que entre os dois irmãos eu gostei mais do Luke, embora agora ele não esteja mais vivo. Mas eu gostei mais dele. Talvez na segunda temporada eu gosto mais do Jace, mas por enquanto eu gostei mais do Luke. Eu acho ele muito bebezinho, ele é muito fofo. Eu fiquei muito triste, eu acho que desde o começo do episódio 10, quando ele sai com o dragão, já comecei a sentir um aperto no coração, porque a série trabalha tudo isso, né? Pra gente sentir impotência, sentir ali que ele tá subjugado ali, né? Ele fica mais encolhido. Quando a Veigar aparece, dá muito mais aquela sensação. Então eu gostei muito do episódio 10, porque eles fizeram um personagem que a gente não tinha tanto apego, né? Pelo menos eu não tinha, porque ele não aparecia muito. Mas com o episódio 10 eles conseguiram tornar o Luke um personagem assim, que a gente se apega e depois sofre pela morte dele em algum nível. Então eu gostei bastante. Sobre a Rhaena e a Baela, assim, eu não tenho uma opinião sobre elas porque elas quase não aparecem, assim, elas têm poucas falas e só ficam sorrindo e acenando, então não tenho uma opinião sobre elas. Rhaenys é uma diva, ela é simplesmente maravilhosa, ela é a rainha que nunca foi, então ela não vai se ajoelhar. E embora no episódio 10 ela pareça ali meio incerta, não estando tanto do lado da Rhaenyra, no final ela cede porque a Rhaenys é assim, ela não vai se abaixar, ela não vai se curvar para a Rhaenyra, mas ela entende aquela situação, ela entende qual lado está certo. Tanto que depois ela vai lá e convence o Corlys a entrar na guerra. Então a Rhaenys é uma personagem que ela apareceu ali em alguns pontos cruciais. Então ela foi importante para a narrativa e ela é muito foda, ela é tipo maravilhosa. Ela me passa um pouco a vibe da Rhaenyra, só que uma mulher muito mais experiente, porque ela viveu aquilo tudo de forma diferente, mas ela viveu, né? Não ser a escolhida. Ela sentiu isso na pele, então ela entende a Rhaenyra. Embora ela tenha, né, passado por um trauma, né? Ela perdeu os filhos dela e supostamente perdeu o Laenor pelas mãos da Rhaenyra. Ainda assim, ela vai lá e fica do lado da Rhaenyra porque ela sabe que é o certo. E eu entendo super ela não ter começado a guerra, porque a guerra não era dela, né? Não era ela que tinha que dar o primeiro passo, não era ela que tinha que manchar o nome da família dela. Então ela tá totalmente certa, eu acho que ela é muito coerente. Então a Rhaenys é uma personagem muito interessante, eu espero ver ainda mais ela na segunda temporada. E ver a relação dela com a Rhaenyra. Eu acho a relação das duas muito interessante. Eu gosto bastante da dinâmica das duas. E falando sobre o Corlys, eu acho o Corlys um cara legal também. Como eu disse, ele é muito ambicioso, mas ele não chega no nível do Otto, né? Tanto que no episódio 10 ele admite que ele estava errado e que ele deveria ter abrido mão daquilo faz muito tempo. Que ele deveria ter colocado a família dele acima de tudo e assim ele não teria perdido seus filhos. Então o Corlys é ambicioso, mas ele não é um louco como o Otto. E além disso, ele é legal, eu acho o ator bem carismático, eu gosto bastante dele. Eu acho que, tipo, a aparição dele no episódio 10 foi super marcante, e ele apoiando ali a Rhaenyra foi bem emocionante, então eu gostei bastante dessa aparição dele. Eu acho o casal Corlys e Rhaenys muito interessante, eu acho que é um casal super nota 10, eles conseguem conversar entre si, embora tenham suas divergências, e eu gosto que eles se ouvem e se entendem, né? Eles se apoiam um ao outro, então eu gostei bastante desse casal, inclusive. E falando sobre os filhos dele, a Laena não apareceu muito, mas eu achei ela uma personagem legal. Eu achei que, embora ela não tenha aparecido muito, pareceu que ela era uma pessoa muito forte, né? Ela parece um pouco a Rhaenyra. Ela é decidida e ela vai fazer aquilo. Se é para mandar um Dracarys em mim, eu vou aceitar o Dracarys. Então, assim, ela é uma mulher muito poderosa. Embora a gente não tenha tido muito dela, foi uma personagem que também foi marcante, de certa forma. E o Laenor é aquele cara, tipo, eu achava ele muito gentil, eu achava ele muito fofinho. Eu gostava bastante do Laenor. Não sei se ele vai aparecer na segunda temporada, mas eu gostava do ator também. Ele foi um pouquinho desconsiderado com a Rhaenyra, né? Ao se afastar tanto dos filhos dela, que deixou ela numa posição vulnerável ali, né? Mas ainda assim dava para ver que ele a considerava e considerava os filhos dela também, inclusive como seus filhos. Então eu gostava bastante do Laenor. Eu senti uma dor no coração, como ele disse que queria ter nascido diferente, e a Rhaenyra confortando. Eu achei a amizade deles muito bonita, muito perfeita. E é pra ver se ele vai aparecer mais, mas eu já fico feliz que ele tenha tido o seu final feliz, né? Então é isso, essa é a família ali dos Velaryon. Eu gostei bastante deles, acho que é um núcleo muito interessante também. Sobre os outros personagens e casas, acho que eles ficaram mais de lado, embora tenha tido seu grau de importância, mas o foco não é deles, talvez na segunda temporada. Mas achei eles bem condizentes com seus interesses. Agora é ver seus papéis na guerra que está por vir. Quem vai viver e quem vai morrer.
Enfim, eu gostei bastante. Como eu disse, o saldo foi bastante positivo pra mim nessa primeira temporada. Eu me emocionei bastante. Principalmente ali com a entrada do Viserys, eu torci, eu fiquei com raiva, eu senti nojo e foi muitas emoções. Eu acho que a primeira temporada de House of Dragon puxou bastante a primeira temporada de GOT. Cheia de intrigas, casas manipulando ali, conspirando, então eu gostei bastante. Uma guerra mais política. Agora, enfim, vem a guerra ali da batalha, do sangue. Eu tô bastante empolgada, só veremos a segunda temporada em 2024, então é esperar. Mas eu estou bastante ansiosa. Acho que eu dou uma nota 8 ou 9 pra essa temporada. Talvez até 10. Então eu gostei bastante. Me diga vocês. Qual foi o saldo pra vocês? Gostaram? Não gostaram? Qual é o time de vocês? Caso vocês queiram conversar comigo sobre House of Dragon, me siga nas minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram. Eu comentei bastante sobre isso no Twitter. Tá ali todos os meus curtos de todos os 10 episódios. Então tá lá, né? Confira, me siga e também comente. E caso queira receber meus outros vídeos, seja de séries, filmes ou animes, tanto faz, eu sempre tô falando de várias coisas aqui no canal. Se inscreva, ative as notificações, porque o YouTube não está enviando meus vídeos para algumas pessoas, então já confira aí as notificações. E também deixe seu comentário, que isso é muito importante, junto com o seu like, porque isso ó, dá um combo muito grande pro canal e ajuda a chegar em outras pessoas. Então é isso, nos vemos no meu próximo vídeo sobre House of Dragon ou talvez sobre outro assunto. Então, até mais!